O Papa Francisco, ele introduziu no calendário da Igreja o Dia da Palavra de Deus. Nós, porém, no Brasil, já de há muitos anos, temos a vivência, primeiramente, do Dia da Bíblia, depois a Semana da Bíblia, posteriormente o mês da Bíblia, que é em setembro, terminando próximo ao domingo de São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura do grego, do latim, aliás, do grego, do hebraico, para o latim, a chamada Vulgata. Portanto, após o Concílio Vaticano II, surgiu essa riqueza de conhecimento, e os círculos bíblicos que muitos de vocês participam trazem esse enriquecimento. Portanto, saibamos valorizar esse mês que nos apresenta a Palavra de Deus, sobretudo o Dia da Bíblia, que nos é apresentado no último domingo de setembro. Caríssimos diocesanos e convidados de outras regiões, a Diocese de Lins tem a alegria de tradicionalmente realizar o Encontro Bíblico Ecumênico Diocesano, curso bíblico. Ele é ecumênico porque é aberto a todas as pessoas que queiram participar. O curso bíblico, ele nos aproxima mais da Palavra de Deus. E quem conhece a Palavra de Deus, conhece a proposta de santidade, de vida, de fraternidade, sobretudo. E este ano de 2021, marcado mais uma vez por essa trágica situação da pandemia do Covid-19, novamente estamos impossibilitados dos encontros presenciais. Mas a tecnologia nos dá esta possibilidade de realmente caminharmos sem perder a nossa visão, o nosso foco, que é Jesus Cristo. Portanto, a Palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Nós queremos enfatizar o tema deste curso bíblico, que é a carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo, depois que passou por aquela experiência de transformação, de perseguidor que era dos cristãos, quando ele ouve aquele questionamento: Saulo, Saulo, por que me persegues tanto? Essa queda, esta cegueira pela qual ele experimentou, pela qual ele vivenciou, a acolhida que ele teve por parte dos cristãos, notadamente ajudando naquele momento a fazer essa experiência de Jesus Cristo. Portanto, essa carta ela foi escrita provavelmente entre os anos 57 e 58, em sua terceira viagem missionária, que levava e consumia muito tempo pelos lugares por onde Paulo passava. E ele aproveitava para escrever às comunidades antes visitadas. Portanto, esta carta ela é constituída por 6 capítulos que tratam de assuntos justamente sobre a fé, sobre a comunidade, sobre o amor de Deus. Portanto, a primeira parte, ela começa com aquela saudação. Paulo, sempre que inicia uma mensagem, ele começa pela graça de Deus. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Nós ouvimos isso na Santa Missa. Então é importante a gente associar a saudação à origem de quem realmente desejou que nós estivéssemos nesta etapa tão importante. Por isso, Paulo,
defende sua autoridade e missão. Ele mostra que não foi ele que escolheu aquela missão, mas ele foi chamado, mais ainda, ele foi convocado para a missão. E, portanto, a missão lhe dá a autoridade para poder ensinar e transmitir a palavra de Deus. Por isso ele mostra que recebeu sua autoridade diretamente de Deus. Deus o chamou e Deus o conduziu. Portanto, está em harmonia com os outros apóstolos, que a princípio tiveram uma certa dificuldade em acolher Paulo. Sabemos que os outros foram escolhidos pessoalmente por nosso Senhor. Vem e segue-me. E durante 3 anos, 3 longos anos, eles caminharam passo a passo com Jesus. Saulo é posterior, depois da ressurreição de Jesus. Os apóstolos já estavam em caminhada, portanto conheciam Saulo, que depois passa a utilizar mais o nome de Paulo. Ele era muito conhecido pela fama de perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo. Ele tinha um ódio mortal dos cristãos. Ele se vangloriava de ser doutor da lei, de ter sido discípulo de Gamaliel, o maior mestre dentre os fariseus daquela época. Por isso os apóstolos têm uma certa desconfiança. Mas o testemunho de outras pessoas e a sua própria mudança de vida faz com que tudo isto caia por terra e ele se torne realmente um discípulo de nosso Senhor. Portanto, ele afirma que não se pode acomodar o Evangelho aos que não querem mudar de vida, aqueles que preferem manter a sua vida como era antes. Não, o Evangelho exige conversão, isto é, mudança de vida, uma metanoia, uma transformação que parte de dentro para fora. Essa é a visão de Paulo. Portanto, a justificação, diz São Paulo, a justificação vem da fé em Jesus Cristo. É Ele que nos justifica, pela sua paixão, morte e ressurreição. Nós sabemos que Deus nos deixou o Decálogo, os 10 mandamentos. Com relação à prática da lei de Moisés, Paulo diz que simplesmente praticar a lei, isso não justifica. É necessário, aliás, conhecê-la, é necessário conhecê-la e vivenciá-la, assumi-la com toda a sua intensidade, com toda a sua vida. Portanto, a prática exige testemunho. Pela fé em Jesus Cristo, se cumpre assim aquelas antigas promessas. Aquela antiga lei, na pessoa de Jesus, se torna uma realidade. Quando lhe perguntam, mestre, qual é a maior das leis? Qual é a maior de todos os mandamentos? Jesus aponta para o alto: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro: amar o próximo como a ti mesmo. Por isso, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos a Deus e aquele que está ao nosso lado, o amor ao próximo. Isso Jesus veio nos ensinar. Portanto, somente a lei, ela não justifica a fé, porque a lei é uma indicação, mas a adesão é que nos santifica e que nos salva. Renunciar, abrir a mão de tudo. Nós temos na igreja um dos homens do século XX que viveu intensamente
a sua fé. Era vietnamita. O cardeal que passou a vida, enquanto bispo, preso diante das prisões vietnamitas em Saigon. Esse cardeal, ele passou dias trancado num lugar escuro. Depois, dias no mesmo lugar, com a luz acesa intensamente, sem poder apagar, para que a sua cabeça, para que ele fosse, segundo a doutrina comunista do Vietnã, de reeducar aquele homem, chamado Van Thuan, assim ele é conhecido, para que ele renegasse a fé, as leis que ele conhecia, mas a sua prática, o amor a Deus e o amor ao próximo, fizera com que ele a cada dia procurasse vivenciar. E ele dizia que uma palavra sempre o acompanhou: viver o dia presente. Ele dizia que ele era o arcebispo de Saigon, lidava com todos os problemas de grande relevância. De repente ele se vê ali preso, fazendo trabalhos de capinar, etc., para a sua reeducação. Mas, no entanto, ele percebeu que Deus reservou para ele, um auditório seleto. Ali estavam prisioneiros também, generais, professores, cientistas, que eles não aceitavam porque questionavam a prática daquela lei iníqua. Então, o Dom Van Thuan, ele procura centralizar o seu amor a Deus e ao próximo, e viver cada dia o seu momento específico. Isso nos ajuda a superar muitas coisas. Caríssimos, é importante também saber que somente os homens de fé são verdadeiros filhos de Deus. Quem não tem fé não consegue abrir o seu coração. Para ele ou para ela, tudo termina como para um cachorro, para um gato, para um animal qualquer, porque não consegue olhar para o infinito, fica restrito à matéria, às coisas materiais. Portanto, o espírito de filiação, São Paulo diz que clama Abá, ó Deus, ó meu Pai, nos faz sentir filhos amados de Deus. Portanto, voltemos a nossa confiança cordial a esse Deus que nos ama e nos quer bem. Na nossa infância, certamente, tivemos uma acolhida na comunidade através da catequese, tanto primeira Eucaristia, catequese crismal, mas depois nos envolvemos em tantas outras coisas. E por não termos tido uma profundidade, não termos nos questionado naquele momento, naquela etapa, hoje poderá nos fazer muita falta. Portanto, quando nós olhamos na Sagrada Escritura, principalmente lá em Abraão, Isaac, Jacó, quando olhamos Moisés, quando nós olhamos a Sara, que queria ser mãe, e a sua empregada, a sua escrava, Agar, tiveram um filho e zombava da patroa. Mas chega o momento de Sara também conceber um filho para que ele fosse o herdeiro, fosse aquele que liderasse o povo de Deus. Portanto, nessa nossa caminhada dentro desse curso bíblico ecumênico diocesano, nós precisamos também olhar para o livro, a carta de São Paulo aos Gálatas, e perceber as consequências práticas, isto é, as exortações que São Paulo apresenta. Sobretudo quando ele fala em conservar a liberdade cristã. Os cristãos eram perseguidos e ele o sabe como.
porque ele foi um dos maiores perseguidores. Então, Paulo vem mostrar que não se pode abusar da liberdade, mas viver vida espiritual, uma vida marcada pelo Espírito de Deus. Sentir que a graça de Deus, ela nos foi dada abundantemente. Portanto, como desejo final, nós temos o lema deste curso bíblico, que, extraída da carta aos Gálatas, do capítulo 3, versículo 28b, nos diz: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. É claro que para entendermos precisamos compreender as palavras seguintes, que diz: não há mais nem judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Aí entra o texto de hoje. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Esse lema abre um conjunto para a nossa vocação, a nossa vivência em comunidade. Não há diferenças, não há grego ou judeu, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher. Todos sois irmãos. Essa dimensão que o lema nos propõe a vivermos em fraternidade. Portanto, o conceito-chave desta carta aos Gálatas é a graça. E a palavra é a caridade. Assim podemos sintetizar este momento de acolhida a todos vocês que se dispuseram a acompanhar através deste meio online e vivenciar mais uma etapa deste rico instrumento que a Diocese de Lins tem e cultiva há longas décadas, que é o curso bíblico ecumênico diocesano. Deus te abençoe, Deus esteja sempre no meio de nós.